Olá pessoal, eu sou o professor Claudinei Bonadio. Hoje nós vamos falar de unidades de medidas de área. Lembrando que a nossa referência sempre é o metro. Então pelo metro nós vamos derivar todas as outras medidas. Vamos pegar a referência de um quadrado para a nossa primeira introdução a essas medidas. Uma unidade de medida bem importante. E varia muito porque vai dar medida quadrática, vai medida em duas casas. Mas acompanhem comigo aqui, vamos pegar o quadrado como referência, mas pode ser qualquer figura geométrica. Primeiro vamos entender essas unidades básicas derivadas do metro, que vira metro quadrado, e depois as suas derivações. Então vamos pegar de referência o metro. 1 metro por 1 metro, uma área de um quadrado. Isso podia ser outra figura geométrica. 1 metro vezes 1 metro, vou ter essa área churada aqui. Essa área, 1 metro vezes 1 metro, nós vamos ter 1 metro quadrado. Metro vezes metro, eu vou ter metro quadrado. 1 metro quadrado, se a gente pegar uma referência, nós vamos ter transformando em decímetro. Lembrando que o decímetro é uma 10ª parte do metro. Então nós vamos ter, comparando com um decímetro, nós vamos ter 1 decímetro quadrado. Vai ser 100 decímetro quadrado, multiplico por 100. Então para transferir de 1 metro quadrado para decímetro quadrado, multiplico por 100. 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Percebam que é em duas casas. Nós já vamos treinando aqui, vamos repetir, me permitam repetir várias vezes a mesma coisa. 1 metro quadrado equivale a 1 milhão de milímetro quadrado. Então percebam aqui que quando comparado em área quadrática, de área, medida de área, nós vamos ter uma variação bem grande em duas casas. Na transformação dessas unidades de medidas de área. Continuando a nossa referência aqui, 1 metro quadrado, comparando sempre com o metro quadrado, eu vou ter 1 centésimos de decâmetro quadrado. Os nomes são assim meio diferentes, mas é 0,01 ou 1 centésimo de decâmetro quadrado. 1 metro quadrado pode ser 1 décimo de milésimo de hectômetro quadrado. Ou na quarta casa aqui, né, 0,0001 hectômetro quadrado. Nós vamos explicando mais aqui, nós vamos explicando e vamos entrando em cada hora mais em detalhes. 1 metro quadrado é 1 milionésimo do quilômetro quadrado. Então, 1 metro quadrado, 1 milionésimo do quilômetro quadrado. Então, 1 metro quadrado perto do quilômetro, ele fica muito pequeno. 1 metro quadrado perto do milímetro quadrado, o metro quadrado fica muito grande em relação ao milímetro quadrado. Mas quando nós transformarmos a unidade, nós vamos se acostumando. Então, vamos pegar aqui 1 decâmetro quadrado. 1 decâmetro quadrado é só nós pegarmos 1 e multiplicar por 100. 1 decâmetro quadrado equivale, temos que multiplicar por 100 porque é em duas casas, nós vamos ter 100 metro quadrado. 1 hectômetro, nós vamos pegar 1 vezes, já vamos pôr direto, 1 vezes 10.000, nós vamos ter 10.000 metro quadrado. 1 quilômetro quadrado, eu vou ter 1 milhão de metro quadrado. Pontinho só para diferenciar. 1 decímetro quadrado. 1 decímetro quadrado é uma coisa pequena comparada com 1 metro. Então, 1 decímetro quadrado vai ser 0,01 metro quadrado. Não misture com esse aqui, que é coisas diferentes.
1 centímetro quadrado, 0,01 metro quadrado, ou, bem, 1/10 de milésimo de metro quadrado. 1 centímetro quadrado, 1/10 de milésimo de metro quadrado, ou a quarta casa aqui do metro quadrado. 1 milímetro quadrado é 1 milionésimo do metro quadrado. Conforme nós fizermos algumas transformações, nós vamos entendendo isso. Mas vamos destacar aqui, por exemplo, 1 decâmetro quadrado é 100 metros quadrados. 1 decâmetro, se a gente pegasse aqui nesse quadrado nosso aqui, 1 decâmetro não é 100 metros? 100 metros, pegando uma figura quadrada, vezes 100 metros, 1 decâmetro é 10 metros, vezes 10 metros, eu vou ter 100 metros quadrados. Então, se fosse 1 decâmetro, não é 10 metros? 10 metros vezes 10 metros, eu vou ter 100 metros quadrados. 1 hectômetro quadrado, 10.000 metros quadrados. Não é 100 metros vezes 100 metros, eu vou ter 10.000 metros quadrados. Aqui tem uma outra unidade que chama hectare. 1 hectare é 10.000 metros quadrados. Ou seja, 1 hectare é 1 hectômetro quadrado. Se a gente comparar com 1 quilômetro quadrado, é uma coisa muito grande. É 1.000 metros, se nós fizermos quadrado. 1.000 metros vezes 1.000 metros. 1.000 vezes 1.000. 1 milhão de metros quadrados. Então, 1 quilômetro quadrado é 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados. É bem grande. Agora, se nós pegarmos aqui 1 decímetro quadrado é 1 centésimo de metro quadrado. 1 decímetro quadrado, exemplo, não é 0,1 do metro? 0,1 do metro vezes 0,1 do metro, eu vou ter 1 centésimo de metro quadrado. Se eu botasse 1 centímetro do metro, 1 decímetro do metro, 1 decímetro do metro, seria 1 centésimo de metro quadrado. Vamos acostumando aqui com as medidas, eu vou repetindo várias vezes. 1 centímetro quadrado é 0,01, ou seja, 1 centésimo, vezes 1 centésimo, eu vou ter a área de 1 centímetro quadrado. Ou seja, é uma coisa bem pequena comparado ao metro. É 1/10 de milésimo do metro quadrado. Ou seja, na quarta casa do metro quadrado. Ou seja, também pode ser assim, 1 dividido por 10.000. Aqui no decímetro quadrado pode ser 1 metro dividido por 100. Aqui nós podemos também usar a regra de 3 para transformar uma em outra. 1 milímetro quadrado é 1 milionésimo de metro quadrado. Porque 1 milímetro vezes 1 milímetro é 1 milímetro quadrado. Comparado com o metro, é 1 milímetro é 1 milésimo de metro. Então, é um número muito pequeno, vezes 1 milésimo de metro, dá 1 milionésimo de metro quadrado. Mas nós vamos dar outros exemplos para esclarecer mais ainda. Vamos fazer algumas transformações. Lembra que é em duas casas. Vamos pegar essa referência aqui que eu botei, que é famosa, 1 hectômetro quadrado, por exemplo. Se nós colocarmos aqui, vamos colocar em letra vermelha, é no hectômetro quadrado, 1 hectômetro quadrado. Para mim chegar no metro quadrado, eu vou fazendo em duas casas. Vou fazer mais separado, para ficar bem nítido. Desculpem, opa! Então, 1 hectômetro quadrado em duas casas. Quando eu pulo para cá, é 2 casas. Pulo para cá, 2 casas.
Então nós vamos ter aqui 1 hectômetro quadrado, nós vamos ter 10.000 metros quadrados. Vamos pegar outro exemplo aqui, que é 1 centímetro quadrado, que é bem pequeno. Então eu estou aqui no centímetro. Eu ponho em preto para variar. 1 centímetro. Então eu coloco 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. E como eu cheguei no metro, vírgula, com que eu cheguei no metro. Se eu pôr mais um 0 aqui, não teria sentido. Então, começo no centímetro, faço as divisões aqui de 2 em 2 casas, 4 casas, cheguei no metro, dá na 4ª casa do metro quadrado. Se eu pegasse esse mesmo número e quisesse transformar em decímetro, era aqui. Muito bem. Vamos agora comparar outra transformação, que 21 decímetro quadrado, ele está pedindo para transformar em metro quadrado. Vamos pôr um vermelho e um preto, para variar as cores. Aqui vamos em vermelho. Então é em duas casas. Então eu pego 21, para chegar de decímetro quadrado para metro quadrado, é em 2 casas. Então eu divido por 100. Nós vamos obter 0,21. O que? Metro quadrado. Vamos colocar na nossa tabela. 21 decímetro quadrado. Para chegar no metro, pulo 2 casas. 1.250 centímetro quadrado. 1.250 de centímetro quadrado para chegar no metro são 4 casas. Ou seja, eu tenho que dividir por 10.000. Dá uns números grandes, mas é assim mesmo. Então nós vamos ter que pular 1.000. Quando a gente divide por 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, nós só deslocamos a vírgula. A vírgula imaginária está aqui. Então nós vamos andar com essa vírgula. 1.250. 1, 2, 3, 4. A vírgula pararia aqui. Aí eu coloco 0 de metro quadrado. 1.250 décimo de milésimo do metro quadrado. Até confunde para falar tantos números com grau de complexidade alta. Mas é assim, é na 4ª casa, porque nós dividimos por 10.000. Vamos colocar na tabela. Então começamos no 0, 50 e o do 0, vamos andando a vírgula, em duas casas. Decímetro, centímetro quadrado, decímetro quadrado, chegamos no metro quadrado, que é a nossa referência. Vamos lá. 0,72 hectômetro quadrado, ou seja, 72 centésimo de hectômetro quadrado. De hectômetro para metro quadrado, eu tenho que multiplicar por 10.000. Então nós vamos ter aqui 0,72 vezes 10.000. Agora eu só ando a vírgula. Então, vamos ter que 72. A vírgula está aqui. A vírgula imaginária está aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ótimo. Metro quadrado. Como é quadrático, as unidades são em duas casas. Então, unidades de medidas de área é diferente de medida linear. Memorizem aí comigo.
Então vamos colocar aqui, vamos mudar a cor, 0,72 hectômetro. Então nós vamos começar aqui no 0,72 hectômetro, completo com 0 metro quadrado. E tiro esse 0, que ele perde o sentido. Você vai fazer a vírgula pular até aqui. A vírgula estava aqui, ela andou 4 casas. E aqui não tem mais. Fica 7.200 metros quadrados. Olha que número pequeno e como que ele fica grande. E é assim mesmo, é só acostumar que nós vamos cada vez mais entendendo essa tabela e fazendo muitos exemplos. A gente vai se acostumando, a gente vai gravando isso. Porque é só andar as vírgulas. Existem outros modos que a gente ensina no ensino médio, que é usando unidades de potência, usando regra de 3, mas desse jeito aqui acho que é o modo mais tranquilo da observação, de memorização e facilita nosso aprendizado. Mais um exemplo aqui. 0,8 decâmetro quadrado. Para passar para metro, somente multiplico por 100. Então nós só vamos andar a vírgula. A vírgula imaginária estava aqui. Nós vamos andar duas casas, duas. Então deu 80 metros quadrados. Vamos controlar de preto mesmo. Na nossa tabela, vamos pegar o decâmetro, 0,8 completo com 0. A vírgula pula 2 casas. Se ela pulou, ela não está mais aqui, ela está no 80 metros quadrados. Agora nós temos 1.118 milímetros quadrados. Nós vamos passar para metro quadrado. Estamos em milímetro, vamos para metro. Temos que dividir por 1 milhão. É desse tamanho o número. Então é 1.118 dividido por 1 milhão. Mas é só um monte de número. É só andar a vírgula. Só que temos que tomar cuidado com essa vírgula. Então, 1.118. A vírgula imaginária está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula imaginária está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei a vírgula. Somente andei a vírgula para a esquerda. Não fazemos contas. Vamos pôr de vermelho lá para variar. Então nós estamos no 8, 1, 1, 1. Ou seja, 1.118 milímetros quadrados. Vou completando até chegar ao metro quadrado. Vírgula aqui. Andei até chegar no metro. Em duas casas. A gente precisa memorizar que quando eu pulo do milímetro quadrado para centímetro quadrado, vou andar 2 casas. Em duas. E aí memorizou, fica repetitivo. Vamos usando essa tabela que ela facilita a nossa observação. Vamos calcular, vamos transformar, vamos memorizando. Imagine que tudo é quadrado e com isso nós vamos cada vez mais naturalmente gerando esse conhecimento de unidades de medida diária. Muito obrigado por estar assistindo o vídeo comigo, fazendo junto. Pare, refaça, escreva cada vez mais
Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço.